E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 3 temas e obviamente já vamos começar falando sobre a ação do PL, trazer todas as últimas atualizações. A turma do PP e do Republicanos já está tentando aí se distanciar da confusão, eles que também foram alvos da ação judicial. Quero também trazer para vocês e mostrar as mais diversas notícias que saíram ao longo do dia de ontem sobre reuniões de Bolsonaro com as forças, algumas nomeações, algumas coisas aí que estão rolando. A gente vai comentar sobre tudo, né, dos mais diversos veículos de imprensa que saíram. Quero também comentar sobre o Legislativo. Estavam tentando aí fazer algumas movimentações. Tem mais algumas notícias aí também que saíram sobre isso. Também falar sobre o consórcio, algumas coisas que saíram na imprensa ontem sobre outra área, né? Também, mais uma vez, tentando desmerecer a população que está nas ruas. Enfim, tem mais algumas coisas que eu não estou lembrado agora. Depois, quero falar sobre o estado de São Paulo. Tem tempo aí que a gente não comenta. Saíram várias notícias sobre o início aí do governo do Tarcísio, a transição, algumas coisas que estão acontecendo. Tem notícias boas, tem outras que eu acho que vale algumas reflexões. Não digo que seja a pior notícia do mundo. E, se der tempo, eu acho que vai dar. Vamos falar da carreta furacão, que estão começando a assumir que eles estão tendo problemas para conseguir fazer que suas pautas avancem. Quem poderia imaginar, né? Não tem governabilidade. Mas vamos começar. E vejam só. Antes de falar sobre a questão do PL, rapidinho aqui, apenas 3 notícias, porque ontem foi o Jogo do Brasil, né? Comentar só um pouco. Circularam vários vídeos nas redes sociais. As pessoas divulgaram vários. Mas se tratando assim de um veículo de comunicação, o único que eu vi foi o antagonista. E o antagonista compartilhou, né? Essa aqui é uma das cenas onde as pessoas estão mandando um lindo recado, né? Com muito amor para o Dilma. Vocês devem aí imaginar do que é, né? Ele falava que o lugar dele é onde o sol nasce quadrado. A turma lá falando, né? Todo mundo já sabe o que é. Aí você vê como são as coisas também, como é a turma da esquerda. Bem rapidinho. Brasília, a turminha Carreta Furacão se reuniu para assistir o jogo. Segundo aqui o repórter Renato, integrantes do governo de transição aplaudem a saída do atacante Neymar do jogo. Neymar, quem não assistiu o jogo, saiu machucado, uma lesão aí no tornozelo. E a turma gostou, bateu palma, comemorou. Durante a campanha ele declarou apoio a Bolsonaro e disse que faria gol na estreia em homenagem ao presidente. Como são as coisas, né? Essa é a turma. Assim, ele não tem nenhum amor pelo Brasil. Comemoram quando alguém se machuca. E aí, o segundo gol do Brasil foi marcado pelo Richarlison. E aí a esquerda já começou a falar, não, olha só, porque o Richarlison defende essas pautas, é isso e aquilo outro. Aí já começaram a levar para militância pura. E aí o UOL fala, desesperada por um ídolo, esquerda agarra Richarlison com todas as forças. Esse é o Brasil onde nós estamos. Copa do Mundo não importa mais, o importante é lacrar em cima, é tentar tirar proveito dentro de uma pauta ideológica, celebrar quando o Neymar se machuca. Enquanto isso, a população brasileira, os torcedores que foram lá para o Catar, estão mandando um claro recado para a turminha da esquerda. Mas tudo bem, vamos agora falar sobre os eventos do dia de ontem. Antes de falar sobre a ação do PL, começar aqui pelo início do dia, era em torno aí de, acho que 10, 11 da manhã, quando saíram as primeiras notícias. Aqui foi uma que eu achei que está mais completa, o pessoal do Estadão colocou várias informações, mas começou já a circular lá no Twitter, né, nas redes sociais, que Bolsonaro tinha uma reunião que não estava marcada com as forças e também ministros. E essa reunião seria aí após a rejeição do pedido, no questionamento aí que entraram na justiça. Aí o Felipe Frazão escreveu essa matéria, né? Bolsonaro se reúne com o comandante das forças e ministros após o ministro Moraes rejeitar a ação. Aí fala, né, que Bolsonaro convocou uma reunião, não sei a procedência dessa informação, mas você vê, né? Então, em tese, foi uma reunião que o próprio Bolsonaro convocou com os comandantes das forças, no Palácio da Alvorada, havia ocorrido no dia de ontem. O Felipe Frazão relata que estariam também ministros, como o Braga Neto. A reunião não constava na agenda de compromisso de Bolsonaro, que vem se mantendo na Alvorada a maior parte do tempo, etc. A avaliação de generais do Exército ouvidos pela reportagem é de que o caminho do presidente para contestar a decisão, na visão dessas pessoas que o Estadão questionou, é interpor recursos na própria justiça.
Você está com a mão judicial, questiona a justiça, entra com recurso. No meio militar, a ação do PL foi vista como uma forma de elevar a temperatura dos atos de viés intervencionista. Isso daqui eu não sei se... acho meio complicado, até porque a matéria lá pra frente fala uma coisa. Mas grave isso daí por hora, né? Segundo a turma do Estadão, no meio militar, eu acho que quando você fala assim no meio, você tá tentando dar a ideia de um consenso, ou pelo menos assim, a maioria. Se for uma opinião da minoria, você podia falar, não, existe uma parcela no meio que vê dessa forma. Se você não fala assim que existe uma parcela, uma pequena parte, você fala assim, no meio, você tá dando a ideia que é um pensamento mais, sei lá, mais comum, né? Teria da maioria. Eu não sei se seria isso, mas tudo bem. Ele disse que a ação foi vista como uma forma de elevar a temperatura que se acumulam no entorno dos quartéis pelo país. Os oficiais já esperavam que ela não prosperaria, pois entendem que o argumento principal não se sustentava nos fatos. No entanto, os oficiais mantêm críticas à atuação da justiça, sobretudo do ministro aí do caso. Eles entendem que deveria haver um esforço de comunicação para que fosse explicado à população de forma clara e simples as razões para a rejeição da ação e que há segurança no sistema eletrônico. Pronto, seria sensacional. A gente vai batendo nessa tecla há muito tempo. E eu não acho que o problema é assim, a justiça não quer fornecer as informações. Eu acho que a própria imprensa também poderia se debruçar sobre isso. Você vê que a imprensa brasileira, ela, se segundo aqui a turma do Estadão, né, no meio militar, eles viram essa ação na tentativa de elevar a temperatura, eu sinto que esse é um papel que a imprensa vem tendo há muito tempo. Soltar matérias e mais matérias, recheadas de adjetivos, ou recheadas, né, contando os fatos apenas por um lado, e às vezes deixando de comentar algumas coisas, que só leva mais frustração, mais insatisfação por parte das pessoas, e as pessoas continuam bem chateadas com tudo que está acontecendo. Então acho que também se a imprensa fizesse o papel dela, começasse a mostrar, fosse pelo menos começasse a mostrar, olha, as pessoas estão aqui, estão protestando, mostrasse umas fotos, uns eventos, etc. Tentasse levar um pouco mais a sério, eu acho que a coisa podia ser um pouco diferente do que a gente está vendo agora, mas a gente não vê boa vontade nenhuma. Aí fala o seguinte, integrantes do generalato, os da ativa, afirmam que, em vez de apenas publicar a decisão judicial, as justificativas que embasaram deveriam ter sido amplamente publicizadas pela equipe técnica da corte. A gente comentou ontem no vídeo, tentei trazer, tem lá a explicação, tá? Principalmente nas páginas 4 e 5 da decisão judicial, uma decisão de 6 páginas, de forma a dirimir dúvidas e questionamentos. Eu acho que isso aqui ninguém consegue se colocar contra, né? Pô, informar as pessoas, acho que isso aqui é uma medida interessante. Na caserna é majoritário o entendimento de que os manifestantes não confiam no judiciário, né, no Tribunal Superior Eleitoral. Aí aqui você vê que o jornalista faz questão de falar, ó, é majoritário, é maioria. E o outro é maioria também, quando ele diz que a turma vê, estão tentando aí criar confusão, etc. E aí eu falo o seguinte, ó, e consideram ele, assim, na visão da caserna, tem que medir bem as palavras. Na visão da caserna, também eles consideram que a população viu aí todo o pleito, viu a forma como as coisas se desenrolaram, de uma forma que poderia ter sido melhor, né? Um pouco parcial. Não é que a caserna enxerga dessa forma, a caserna acredita que parte da população vê dessa forma. Vamos falar assim. E aí, olha só. E também, ó, por causa da pecha de golpistas, eles passaram a reforçar outras pautas nas manifestações. Ou seja, a imprensa que fica batendo na tecla, que fala isso, fala aquilo outro, etc, tudo mais, blá blá blá, tititi, tá fazendo com que as pessoas também levem outras reclamações. Não, pô, não é isso que a gente tá reclamando. Ele tá reclamando por causa disso. Vamos tentar colocar um pouco mais claras as nossas insatisfações. E aí volta naquele ponto. A imprensa tem culpa em tudo que o Brasil tá vivendo hoje. Conforme um 4 estrelas da Força Terrestre, as explicações ajudariam que os manifestantes compreendessem que tá tudo certo. Segundo ele, uma coisa é a decisão judicial e outra, convencer as pessoas. Desde o resultado das urnas, os comandantes não haviam participado das reuniões no Alvorada. Também não assinaram as notas
a nenhum resultado da fiscalização realizada por militares sob chefia do ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O ministro destacou que não poderia atestar a segurança seria uma forma de se distanciar e delimitar a ação política. Por outro lado, aí é sob reserva. Os generais da ativa disseram, sob reserva para a turma do Estadão, que o sistema se mostrou consciente e ressaltaram que nenhuma evidência de fraude foi encontrada, nem sequer provada. Eu acho que foi nessa matéria, acho que eu não coloquei. Não coloquei. Mas nessa matéria aqui do Estadão também comentava o seguinte, que às vezes... não, tá na matéria... Tá outra aqui. Uma matéria da CNN. Isso é uma matéria da CNN. Fala o seguinte, eu até já adianto. O pessoal também estaria meio assim, meio coisa, que existem várias pessoas que são da força, né, sei lá, cargos menores, não os generais, que também estão participando, às vezes, dessas manifestações. Então, quando o jornalista diz assim, não, na opinião dessa turma, a ação fez isso, levou aquilo outro, né, às vezes para causar tumulto, etc. Será que essa é realmente assim, uma opinião majoritária ou não? Só um questionamento, porque eles falam lá em determinado ponto que tem pessoas aí da própria caserna que estariam aderindo em determinado ponto, né? Às vezes olha de uma forma, olha de outra forma, mas enfim. Outra matéria que também saiu, e aqui não faço ideia, né? Mas falei, não, tentar levar o pessoal todas as matérias que saíram ao longo do dia. Tudo que isso ao longo do dia eu tentei trazer aqui, pra gente olhar as mais diversas opiniões. Porque assim, se eu for falar pra vocês, eu sei o que tá acontecendo, eu sei qual foi o conteúdo da reunião de Bolsonaro, não sei. Com o que eu consegui conversar, ninguém tem informação. Então eu falei, não, vou trazer tudo que tiver aqui no vídeo, a gente coloca, e aí vocês conseguem refletir e formar a opinião de vocês. Antagonista, vocês sabem como é antagonista. No segundo turno, até o Cláudio Dantas ficou meio contra o Lula, mas bolsonarista, né, ou alguém que apoiava Bolsonaro, aí não dá pra falar de jeito nenhum. A turma antagonista jogou contra pra valer. E aí o Cláudio Dantas fala o seguinte, que em reunião os comandantes desaconselham reação ao ministro. Ao presidente, eles disseram não haver consenso no alto comando sobre a aplicação do artigo 142, como querem os manifestantes que se aglomeram em frente aos quartéis, alguns pedem prisão do ministro, dissolução suprema, etc. 2 integrantes da elite militar se disseram constrangidos pelos protestos, segundo o Cláudio Dantas. Também não há disposição entre os generais para uma eventual manifestação pública das forças contra o ministro. É uma matéria que não cita, por exemplo, 2 integrantes da elite se disseram constrangidos. Quem? Tem o nome? Não tem, mas saiu essa nota. Essa nota saiu, foi bastante comentada, circulou bastante aí nas redes sociais como um todo. Isso daqui dá pra bater o martelo. Inclusive tem o nome das pessoas. Diferente do Cláudio Dantas, sai nome, já tá inclusive no Diário Oficial da União. Bolsonaro promove generais do Exército a 40 dias do fim do governo. Bolsonaro promoveu 10 oficiais por meio de um decreto que já foi publicado no Diário Oficial da União. Segundo a publicação, a partir desta quinta, o general da divisão, Luciano Guilherme Cabral Pinheiro, por exemplo, passa ao posto de general de exército. O cargo de general de divisão é representado por 3 estrelas. Na ombreira da farda indica uma posição intermediária entre o general de brigada, que seria o 2 estrelas, e o general de exército, que é o general 4 estrelas. Bolsonaro também promoveu 4 generais 2 estrelas ao posto de 3 estrelas. São eles: Ivan Souza Correia Filho, Ulisses de Mesquita Gomes, Alexandre Oliveira Cantanhede de Lago e Rogério Centrim de Siqueira. Outros 5 coronéis de infantaria, cavalaria e artilharia foram promovidos aos postos de general de brigada. E tá o nome: Ricardo Moussalem, Marcos Vinícius Gomes Bonifácio, Márcio Cossic Trindade, Adamo Luiz Colombo de Silveira e Herbe Lira Leal. E aí? O que é que o Bolsonaro está fazendo? Isso aqui pode mudar uma coisa nos próximos dias? Não sei, mas uma coisa é certa. Uma vez que essas pessoas são promovidas, você não tem como tirar a promoção dessas pessoas. Então ela já começa a ocupar, né? Você começa a ocupar a máquina. Você começa a colocar pessoas em determinadas posições aí, né? Dentro do establishment, né, que o pessoal diz. Qual vai ser o desenrolar? Aí a CNN, no final da noite de ontem, também soltou a nota,
com mais informações aí, segundo eles, que é o seguinte: comandantes das forças cobram ação de Bolsonaro para conter atos em frente a quartéis, segundo a CNN. Aí fala o seguinte: na reunião que durou 2 horas, nesta quinta-feira, Bolsonaro ouviu dos comandantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea de que é preciso um sinal mais claro do chefe do Executivo aos eleitores que insistem em fazer vigílias na frente de quartéis. Segundo a CNN, com demandas inconstitucionais, com pedido de intervenção, etc. A CNN apurou que os comandantes das 3 forças são unânimes no posicionamento de que tais movimentos são inócuos. 2 deles teriam acrescentado que não tem base legal. E mais, estaria gerando problema de segurança e discussões internas dentro das corporações, aí que foi o que eu falei do Estadão. Uma vez que, segundo fonte que participou do encontro, militares inconformados com o resultado estariam fomentando os protestos com a participação de parentes e amigos. Aí que entra aquele ponto. Então, assim, qual é realmente assim, a visão do que está acontecendo? Está dividido? Não está dividido? Como é que está a visão de tudo que está acontecendo? Fica meio complicado. Acho que ninguém tem realmente assim, um consenso e as matérias elas não conseguem se complementar por um todo. E aí, segundo a CNN também, Bolsonaro teria ouvido sem discordar e também sem concordar. Nem concordou nem discordou. Ficou assim, né? Olhou, ouviu, tá. Tá é o quê? Concorda, discorda? Não sei. No entanto, numa segunda parte da conversa, o presidente deu abertura para que Marinha, Exército e Força Aérea colaborem com a transição do governo. Inclusive, passando a compor a partir da próxima semana a equipe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que coordenará a atuação dos militares na posse presidencial. E aí, olha só. Sábado, agora, e tem uma grande tendência, né, de acabar, sei lá, falando alguma coisa. Bolsonaro participará de um evento oficial, na Academia Militar das Agulhas Negras. Ele vai estar lá. A priori esse evento está marcado, está na agenda, ele deve comparecer. E não sei, acho que caso Bolsonaro compareça, ele deve acabar conversando com a imprensa, deve acabar conversando com alguém que não seja assim a imprensa, a grande imprensa, o consórcio, com alguém deve falar, deve rolar algum tipo, não sei, de entrevista, algum tipo de recado. Acho que vale a pena prestar atenção, ver o que vai se desenrolar disso daí. E também seguindo aqui a política e trazer todas as notícias sobre o tema, a turminha da Carreta Furacão fala o seguinte, né? Quando o Dilma contará com o Exército para frear as manifestações? Já começaram a ser algumas notícias na imprensa, inclusive no que diz respeito ao GT, né, que é Grupo de Trabalho, não sei se é um GT específico sobre atos antidemocráticos ou se é o GT da Justiça e Segurança Pública, e tem um setor lá dentro que está discutindo sobre isso. E aí a turma da esquerda está bem incomodada com as manifestações de rua. Estão incomodados, não querem que as coisas continuem do jeito que está, é um incômodo muito grande, e aí já estão vendo quais serão as medidas que podem ser criadas, apontadas, a depender do desenrolar dos próximos dias. E aí a Veja fala o seguinte, que o entorno do Dilma tem demonstrado preocupação com a sequência de manifestações antidemocráticas país afora. Bom, na maior parte do tempo, quando a gente olha, são manifestações que em sua assim, totalidade, você tem as suas exceções, mas quase sua totalidade são manifestações pacíficas, ordeiras, onde a turma tá lá, né, sem encher o saco de ninguém, não tá fechando o não tá fechando nada, em sua grande maioria ao redor do Brasil. Então eu acho estranho o pessoal estar preocupado, mas estão preocupados. Quase 4 semanas depois da eleição. No entender da turma da esquerda, nem a Copa do Mundo será capaz de frear os protestos, hoje concentrados majoritariamente nas portas dos quartéis, mas com bloqueios esparsos em rodovias. Você vê que até a Veja reconhece, são bloqueios esparsos. A maioria tá ali, tá quieto. O negócio aí que é a minoria da minoria da minoria. A partir de janeiro, no entanto, a ordem no PT e nos partidos coligados é não permitir as aglomerações de pessoas e veículos. Em um primeiro momento, as forças de segurança utilizadas pelo próximo governo serão a Polícia Federal e a Rodoviária Federal, cujos contatos já começaram a ser feitos. E abre aspas, não abrimos interlocução com o Exército por motivos óbvios, mas contaremos com eles tão logo o presidente Lula assuma o governo.
afirma é um dos 4 membros da transição escalados para atuar no tema. E, segundo Marcelo Godoy, comandante das forças, planejam dar posse aos indicados do Molusco já em dezembro. Essa notícia ela rodou bastante ontem nas redes, assim, num tom de aquele banho de água fria, né? O pessoal assim, pô, cara, qual a necessidade disso? Pode esperar? Espera da janeiro aí. Por que fazer isso agora? Mas, tá aí. Força Aérea marcou para o dia 23 a passagem de comando para o brigadeiro, escolhido por petista. Marinha e Exército estudam fazer o mesmo em outras datas. Esperar para ver e ver o desenrolar disso daqui. E aí, olha só, sobre a questão da ação judicial. O PL vai recorrer, ainda não entrou com a ação, mas fala o seguinte, né? Que segundo integrantes do PL que foram ouvidos pela Veja na manhã desta quinta, o resultado desfavorável já era esperado. E o advogado já tinha avisado Valdemar que o troco viria. A decisão de manter a iniciativa, mesmo assim, foi justificada pela pressão de um Bolsonaro inconformado, etc., dos bolsonaristas, do partido, que ajudaram a inflar a bancada, o Congresso e tudo mais. E aí a turma da Veja, na verdade quem fez foi o Matheus Leitão, ele escreveu uma matéria gigante, um textão imenso, né? Só criticando o Bolsonaro, falando lorota, mas para falar, a matéria era sobre Valdemar, mas o conteúdo da matéria é só sobre Bolsonaro, para falar o seguinte, que o ponto que mais incomodou o Valdemar de toda essa situação foi o bloqueio do fundo partidário. E não foi uma coisa que incomodou apenas o Valdemar. Obviamente, a gente comentou isso no vídeo ontem, que isso poderia ter um peso maior. Talvez, eu coloquei no comum talvez, os partidos políticos pudessem se sentir incomodados com essa decisão e falar, pô, talvez hoje é com o PL, mas amanhã pode ser com a gente, porém, está se desenrolando de outra forma. PP e republicanos negam relação com o golpismo de Valdemar e isolam o partido de Bolsonaro. Não sei nada disso, etc. Então, assim, a expectativa que eu achava que era uma possibilidade real de outros partidos, União Brasil, PSD, né? Todo mundo falou, pô, isso aqui é meio complicado, vamos ver, será que esse é o melhor caminho, né? Não, será que tá bom assim? Mas, além desses outros partidos não aderirem, o PP e os republicanos se distanciaram. Eles recorrem à justiça e alegam que não foram consultados pelo PL sobre ação que questiona o processo eleitoral. Republicanos e PP, após serem atingidos pela determinação do ministro Moraes, entraram com recurso para alegar que não endossam a tese do PL. Na prática, as legendas querem ficar de fora da decisão do ministro e alegam que não foram consultadas pelo PL a respeito da ofensiva judicial. Os partidos ainda afirmam que não foram convocados para participar das decisões a respeito dos questionamentos feitos sobre o resultado das urnas. Afirmam ainda que, ao fim do processo eleitoral, a coligação deixa de existir. Acabou a eleição, acabou a coligação. O PL foi o PL ali sozinho. E aí a Thaís Arbex, da CNN, foi apurar mais algumas coisas e, segundo ela, caciques de republicanos e PP, e aí eu acho que não tem como não ter, possivelmente, sei lá, um aval do Ciro Nogueira e do Marcos Pereira. Eu acho impossível uma ação dessa andar sem que eles falem, não, eu concordo com isso daí. Então acho que entre os caciques, com certeza está o Marcos Pereira e o Ciro Nogueira. Então, assim, acho que 99% de chance deles estarem também no meio disso. E aí esses caciques veem espaço para se livrar da multa de quase 23 milhões e do bloqueio do fundo partidário. E a Thaís Arbex, ela tentou ouvir como é que estaria o clima aí no judiciário. E aí, segundo diz, a CNN apurou que a avaliação é compartilhada por integrantes do judiciário. Ou seja, que sim, tem espaço, os partidos se distanciam, a batata fica no colo do PL e vai arcar aí com os 23 milhões sozinhos. Para vocês entenderem o peso dessa situação, multa aplicada representa 46% do fundo partidário já recebido pelo PL em 2022.
Aí você fala, mas não era aquele fundão bilionário, não sei quantos bilhões. Isso é o fundo eleitoral. É o fundo eleitoral. O fundo partidário é diferente. O fundo eleitoral só pode usar para campanha. Já o fundo partidário você usa para você manter o partido, pagar os salários, etc. 43% todo recebido no ano de 2022. Então, reação aí. O PL tá com a situação complicada. Complicada. O Marco Sintra, ele havia se virado notícia umas semanas atrás, porque ele tinha compartilhado algumas coisas sobre o processo. Teve a sua conta assim, retida por decisão judicial, prestou alguns esclarecimentos, né, prestou um depoimento à polícia. E a Folha de São Paulo fala sobre isso, que ele diz à Polícia Federal ter sido induzido ao erro em publicações sobre o que ele falou, né? Ele foi induzido ao erro. Não fez por querer, etc. Ele concorda, acredita no processo como um todo. Falou que ele foi vítima no final do dia. Então, assim, eu acho que no ponto que as coisas estão indo, a turma do PL tá ficando isolada. O Marcel Van Hatten, ontem a gente comentou, né? Anteontem ele começou com... Ele teve a ideia, na verdade, de uma iniciativa de coletar assinaturas para a abertura de uma CPI para tentar investigar, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, óbvio, você vai investigar alguma coisa. Possíveis excessos que estariam ocorrendo por parte do Poder Judiciário. Ele fez, no vídeo a gente comentou que faltavam 21 assinaturas. Ontem o Marcel Van Hatten conseguiu todas as assinaturas, inclusive protocolou, e a gente vai falar sobre isso. E aí, diante da ação do Marcel Van Hatten, o João Amoedo criticou, falou que é um absurdo o Novo participar de tudo isso, e o João Amoedo, inclusive, bloqueou o Marcel Van Hatten. Ele fala o seguinte, ó: me perguntaram se eu vi o tweet do João Amoedo sobre mim. Não vi. Se a Câmara conseguiu assinaturas para isso, para mim fica, assim, pelo menos relativamente claro, que existe um certo entendimento, pelo menos da minoria, porque para uma CPI ser protocolada precisa de 171 assinaturas, ou seja, se o Marcel Van Hatten conseguiu, no universo de 513 deputados, pelo menos 171 acreditam que pode estar acontecendo e pode ter ocorrido algum tipo de excesso. Isso na legislatura atual. Na próxima legislatura, temos a tendência de ter uma Câmara, pelo menos, mais à direita. O Senado também, né? O PL conseguiu eleger uma grande bancada. Tem que dar uma olhada. E aí, após protocolar o pedido, o Marcel Van Hatten, ele falou em suas redes sociais o seguinte, ó: eu protocolei o pedido, mas o Lira, ele está em viagem internacional. Ele me falou que devemos conversar sobre isso na volta dele, na segunda-feira. Mas após o Marcel Van Hatten falar sobre isso, saiu uma matéria do Guilherme Amado que diz o seguinte: Arthur Lira não vai instalar CPI do abuso de autoridade. Segundo Lira, informou a interlocutores, existe uma fila de pedidos de CPI e falta de tempo hábil nesta legislatura. Falta, sei lá, um mês para acabar o ano. Lira considera que o judiciário, né, está errando na dose, na resposta ao bolsonarismo. Pelo menos isso, né? O Lira acredita que está errando na dose um pouquinho. Eu acho que a coisa para mim podia ser melhor. Mas não tem certeza se a CPI é o melhor instrumento para fazer os ministros mudarem de postura. Lira sugeriu a Van Hatten que ele colete novamente as assinaturas e represente o pedido no ano que vem. Nesse ano, ontem eu já tinha dito, né? Eu não acho que tem chance de sair esse ano uma CPI. Ver aí, pelo menos, sei lá, aquece um pouco o coração, ver que o Lira acredita que as respostas podiam estar acontecendo um pouco melhor, né? Estão exagerando um pouquinho na dose. Estão errando na dose. Já no Senado, do Pacheco, aqui não tem como... ninguém espera nada do Senado. Ninguém espera nada do Pacheco. E só confirmação,
Pacheco tem estratégia para barrar eventuais CPIs, qualquer coisa que acontecer. Aliados de Pacheco lembram que estão na gaveta do presidente do Senado pedidos de criação de outras comissões, mas que atingem os bolsonaristas, como do assédio eleitoral. E aí CPI meio que tem a questão da ordem, né? Quem entrou com a CPI primeiro meio que tem prioridade. Independente de tudo, é o Pacheco. E aí, sobre esse tema também, tudo que está acontecendo no Brasil, saíram as matérias que chamaram minha atenção no primeiro momento, porque isso daqui foi uma narrativa que a imprensa criou e divulgou desde o ano passado. Não só que Bolsonaro poderia reeditar o que aconteceu nos Estados Unidos, etc. Mas a imprensa também já vinha soltando aquelas notícias falando, existe um papo entre o Eduardo Bolsonaro, o pessoal no estrangeiro, né, Estados Unidos, para fazer disparo de mensagens em massa, etc. E vocês sabem que quando a imprensa solta uma matéria, às vezes, no Brasil, a matéria da imprensa acaba servindo como base para algum tipo de ação. Nada por Randolfo Rodrigues, né? Aparecer aí reclamando de tudo, entrando com algum tipo de pedido. E aí a Folha de São Paulo colocou a matéria, que eu acho que está no mínimo errada. Pelo menos eles não sabem nem traduzir o que está no conteúdo da matéria. Que a manchete é o seguinte: Trump, Bannon e aliados aconselharam Bolsonaro a contestar a eleição. De jornal. Será? Segundo o Washington Post, ex-presidente americano se encontrou com Eduardo Bolsonaro em resort na Flórida. Aí fala, né, que o Trump teria aconselhado a família Bolsonaro a contestar o resultado do que está acontecendo. Segundo a matéria que saiu no Washington Post. A matéria é essa daqui. A tradução é: Trump auxilia Bannon, Miller aconselha os Bolsonaros sobre os próximos passos. Essa é a matéria, né? Título traduzido. Saiu no Washington Post. Aí você vai para a matéria da Folha de São Paulo, e aqui que fica já o primeiro questionamento. Eu nem vou ler a matéria inteira, só vou mostrar isso aqui para vocês. O jornalista que traduziu a matéria é Lucas Breda. Ele fala o seguinte: ao jornal, no caso, para o Washington Post, o ex-estrategista de Trump e organizador da ultradireita global. Ultradireita global. Olha só, é um movimento internacional. É quase um internacional socialista. No caso, Steve Bannon confirmou que se encontrou com um deputado no estado americano do Arizona. Será que realmente o Eduardo Bolsonaro se encontrou com Steve Bannon no estado do Arizona? Será que Steve Bannon confirmou isso? Aqui embaixo está o parágrafo em inglês, é o segundo parágrafo da matéria. E aí quando você traduz pelo Google, o congressista brasileiro Eduardo Bolsonaro visitou a Flórida desde a votação do dia 30 de outubro, encontrando-se com Trump em Mar-a-Lago e lançando estratégias com outros aliados políticos por telefone. Ele conversou com o ex-estrategista de Trump, o Steve Bannon, que estava no Arizona auxiliando a campanha de candidatos a governador do Partido Republicano, Kari Lake, sobre o poder dos protestos pró-Bolsonaro e possíveis desafios aos resultados das eleições brasileiras, disse Bannon. Ou seja, não teve encontro. No máximo, teria ocorrido uma ligação, porque Eduardo estava na Flórida e o Bannon estava no Arizona. Porque o jornalista da Folha falou que eles foram se encontrar. Complicado. E como foi isso? Realmente foi uma ligação? Foi lá, às vezes foi uma live, foi alguma coisa. Mas enfim. Ele disse que Eduardo, ele almoçou no sul da Flórida com o ex-porta-voz da campanha do Trump, o Jason Miller, que agora é CEO do Getter, e discutiu a censura online e a liberdade de expressão, disse o Miller. Que também, quando teve o CPAC no Brasil em 2021, vocês devem lembrar que o Miller ele foi meio que barrado no aeroporto e fizeram algumas perguntas para ele. Enfim, não é a primeira vez que a imprensa está falando sobre isso. A imprensa brasileira é engraçada, né? O jeito que ela atua às vezes. E não sei, isso aqui me preocupa. Tô olhando assim. Mesmo antes do período das eleições, a gente chegou a comentar sobre aquelas movimentações das organizações da sociedade civil que estavam em contato com congressistas americanos falando sobre o que poderia acontecer no Brasil e etc. E aí o Jamie Raskin é como se fosse o presidente da CPI, algo similar a uma CPI que está acontecendo nos Estados Unidos para investigar o Capitólio. Ele falou, talvez aqui a gente coloque o Eduardo Bolsonaro, investigue o Eduardo Bolsonaro.
e tá em imprensa. Eu não acho que nenhuma dessas matérias são publicadas de forma aleatória. Nunca é. Vocês já estão cansados de saber. E aí, só para quem tá falando aqui, né, rede social, Getter, etc, tudo mais, uma notícia que eu acho também interessante. O Elon Musk aí vinha dia a dia, né, desbanindo algumas contas. E ele perguntou o seguinte, fez uma enquete, o que é que vocês acham se a gente desbanir todas as contas que foram banidas no passado, sabe, por qualquer coisa, desde que não sejam banimentos por crime ou por spam flagrante. Se não for spam, for um crime real, se não foi crime, vamos trazer todas as contas de volta. Então, diversas pessoas, inclusive da direita, que já perderam várias contas, poderiam ter todas as suas contas restabelecidas. A priori, a anistia, como Elon Musk fala, começa na próxima semana. Então, quem sabe aí diversas contas podem voltar. Uma que eu posso até citar, né, é uma jornalista, a Paula, muita gente comentava sobre ela. Ela aí durante a época da pandemia falou muita coisa, a Paula Schmidt. Ela até escreveu um texto falando por que eu voto em Bolsonaro. Uma de esquerda. Falou, eu voto em Bolsonaro porque eu sou de esquerda. Eu nunca vi um cara para fazer tantos avanços no social como foi o governo Bolsonaro. Assim, né? E vamos esperar para ver. No meio de tanta confusão, notícias boas, né, sempre cai bem. Comentando sobre Estado de São Paulo, tinha um tempão que a gente não falava sobre isso, e aí vejam só. Temos notícias aqui também, que eu acho que são interessantes, outras que eu acho que valem a reflexão. Também falar algumas coisas, e daí trazer um grande apanhado aí dos últimos dias, o que está se comentando, etc. O Estado de São Paulo, acho que vale a pena a gente ter um foco maior, que é a grande vitrine do Brasil, principalmente em termos econômicos. O peso político de São Paulo é totalmente desproporcional. Assim, é algo assustador, né? O PIB de São Paulo, o peso que São Paulo tem, a quantidade de deputados que São Paulo elege, é a maior bancada de todas do Brasil. E aí fala o seguinte, Tarcísio se reúne com Eduardo Bolsonaro antes de anunciar nomes. E tem alguns nomes mais à direita. Só que antes de falar desses nomes mais à direita, eu já tô avisando, ó, calma, tem nomes mais à direita, tem calma nesse primeiro momento. Você não tá assim, não acredito. Vamos esperar um pouco. Começaram a sair. Isso daqui foi o print que eu bati no dia. Isso aqui deve ter uns 4 dias. Uns 4 dias atrás começou a falar o seguinte. Tarcísio... Já tinha saído notícia algumas semanas atrás. Tarcísio está cotando o Renato Feder para ser o secretário de Educação. Eu olhei assim e falei, rapaz, o Feder. Eu lembro do Feder. Foi até cotado na época lá para entrar no governo federal. Aí quando saíram as notícias, que foram isso aqui do dia, né? Que o Renato Feder aceita o convite, etc. Algumas pessoas levaram para as redes sociais. E aí, por parte da direita, eu vi muita gente falando o seguinte, mas você vai acreditar na imprensa, que isso, aquilo, outro. E, pessoal, uma coisa é a militância. A imprensa é militante. A imprensa muitas vezes emplaca diversas narrativas. Mas não é tudo que sai na imprensa que é mentira. Tanto que a gente faz aqui para nossos vídeos trazendo basicamente só matéria da grande imprensa. Então, eu vejo que a direita ainda tem essa coisa. Você vai acreditar na Globo Lixo, isso, naquilo outro? Muitas vezes, esses jornais realmente estão trazendo informação que são relevantes. E aqui teve o coisa, muita gente assim falou, espere, confia, etc. E depois foi confirmado. Tarcísio confirmou, Renato Feder, sim, será o secretário de Educação. E quem é o Renato Feder? Empresário e secretário no Paraná. Quem é Renato Feder, que vai comandar a educação em São Paulo? E aí a matéria da Folha de São Paulo relembra que em julho de 2020 ele foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro, segundo a imprensa. Eu não sei se foi isso que aconteceu. Eu acho que alguma pessoa tentou levar o nome para Bolsonaro. Não sei se foi o Bolsonaro que convidou ele. E aí diz que na época, foi julho de 2020, levaram ele lá para Brasília, mas ele desistiu. Ele desistiu depois de sofrer ataques de apoiadores de Olavo de Carvalho e de evangélicos. Nem para falar que é só ideológica, né? Até os evangélicos também, ó. Pô, o Feder não. E o que foi que aconteceu? Aqui são algumas matérias que eu fui pegar do vídeo que eu gravei em julho de 2020. Aqui é só o print. Eu só copiei e colei, né? Botei mais bonitinho aqui no formato. Novo ministro tem apoio de Jorge Paulo Lema e é elogiado por Luciano Huck. Mas o Feder não seria ministro. É um cara que, sim, foi elogiado pelo Luciano Huck, pelo Lema, etc.
O Huck, na época, tinha feito o seguinte tweet, ó. O MEC ganha nova chance de coordenar a educação. Arma mais poderosa para combater desigualdades e democratizar oportunidades. Que a juventude do novo ministro traga modernidade e não insegurança. Que ele não fique mais realista que o rei ou preso a ideologias regressistas. Em 3 de julho de 2020, o Amoedo também dizia o seguinte: o governo finalmente acertará na escolha do ministro da Educação, caso não ceda às pressões da área ideológica e escolha o Feder, um gestor técnico e qualificado. Sucesso a Feder, que ele permaneça fiel aos princípios e valores que sempre acreditou. E em 2020, o MBL também falava o seguinte: Renato Feder é o novo ministro da Educação. Ele falava: o Renato Feder é finalmente uma nomeação sensata de Bolsonaro. Formado em administração pela FGV, mestrado em economia na USP, professor por 10 anos, diretor de escola por 8 anos e era secretário de educação do governo do estado do Paraná. Desejamos sucesso ao novo ministro da Educação. E o Feder, ele seguia como secretário de educação no Paraná, até agora vir para trabalhar no estado de São Paulo. E essa informação é relevante. Aí, voltando. As notícias que saíram em 2020 também, né? Cotado para ministro de Educação, já propôs privatizar todas as escolas e universidades. O Feder, ele teve uma polêmica, porque no passado ele havia escrito um livro onde ele defendia a legalização de tudo. Mas ele falou que depois mudou de ideia. E também era a favor de reduzir fortemente as Forças Armadas. E aí dizia a matéria da Globo de 2020 que o apoio a Dória barrou a nomeação mais cedo. O Feder, eu acho que ele foi o maior doador do Dória. Não sei se foi para a campanha de governador, para a campanha de prefeito, foi uma doação de 120 mil reais. O Feder, ele é empresário da Multilaser também. E aí falava que isso aí também foi um ponto que impediu ele de ser ministro da Educação na época de Bolsonaro. E aí, veja só. O novo governador de São Paulo, Tarcísio, nomeou Feder como secretário de Educação. Feder trabalha atualmente no Paraná e criou mais de 200 escolas cívico-militares por lá. Não foi por falta de aviso, mas era isso que o interior de São Paulo queria mesmo. Aqui é a opinião de alguém, esse Heitor é um cara da esquerda, onde ele está reclamando. Porque o Feder, enquanto secretário de Educação no Paraná, foi responsável pela criação de 200 escolas cívico-militares, segundo o Heitor. Feder é um nome ótimo? É o pior? Vou passar pano? Assim, eu torço pra tudo dar certo. É um nome que eu falo assim, meu Deus, é meu sonho de consumo ter o Feder? Eu acho que não. Mas pra tentar ser o mais justo possível. Tentar realmente ser o mais justo e aí trazer algumas reflexões. Eu não acho que o governo de Tarcísio ele vai ser igual ao governo de Bolsonaro. Não acho. Não acho que o Tarcísio é um cara de esquerda. Não acho. Eu não acho que o Tarcísio também é o ultra mega blaster conservador. Eu acho que o Tarcísio vai tentar ter mais consensos em determinados momentos, tentar ter menos atritos. Falei que essa questão do Paraná era relevante porque o Tarcísio ele se elegeu também, né, uma junção de forças. O vice é do PSD do Kassab. Então você vê, o Feder ele estava no governo do Ratinho, que é do PSD, veio para São Paulo. É do interesse do Kassab? Não sei. Mas vem do PSD. Vem de lá. O Feder também é apontado pela turma como ter levado para as escolas no Paraná educação financeira, programação e outra coisa. Alguma coisa assim interessante. E diz que, sei lá, uma parte do tempo as escolas devem ser para ensinar. Ao mesmo tempo, assim, de um lado ele tem esse discurso que não, a criança tem que ir para a escola para aprender alguma coisa. Ao mesmo tempo que tem isso, é um cara que é elogiado pelo Huck e pelo Lema. A gente fica, pô, bicho. E aí? E aí? Então, assim, é parar, é olhar. Como qualquer pessoa, o Tarcísio vai cometer erros. Como qualquer pessoa, o Tarcísio também vai cometer acertos. Aqui não é só essa notícia que a gente tem. Temos mais notícias também, como por exemplo, você vê aqui, ó. Kassab quer comandar supersecretaria no governo Tarcísio. Isso daqui eu acho que tem que ter um certo questionamento. O Kassab quer ter, por exemplo, o controle do que seria uma mistura de Casa Civil com a Segov. Você juntar os dois e ele é basicamente o chefe da política do estado de São Paulo. Você tem a Segov e a Casa Civil. Pô, peraí, Kassab. Aí fica complicado. Aí é bem complicado. Mas ao mesmo passo você vê, ó, Tarcísio escolhe bolsonaristas para áreas sociais e nomes de confiança para a infraestrutura. Pegou alguns nomes que já trabalharam para ele, né, junto com ele, na verdade, né, ele não tinha empresa, né, ele era lá ministro, trouxe alguns nomes que eram próximos, colocou em determinadas
localidades, pessoas que ele confia. Os eixos temáticos estão divididos em agricultura e abastecimento, desenvolvimento social, mulheres e direitos da pessoa com deficiência, educação, cultura e esportes, gestão, desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia e finanças, meio ambiente, habitação e infraestrutura, saúde, segurança pública, administração penitenciária e turismo. Então, em tese, são 13... Aqui está botando 9 eixos, mas eu contei 13. Enfim. E aí, até o momento, tem 105 pessoas. Aí fala, por exemplo, o Tarcísio trouxe para perto, para lidar com a questão do agro, o coronel Melo de Araújo, que era um cara que Bolsonaro, sei lá, demonstrava ter empatia e ter confiança. É o coronel do Sergesp. Vários de vocês devem conhecer. E aí, para trabalhar também nessa pasta, que vai lidar com a agricultura, tem o Felipe Dávila, que é um deputado estadual que anda bem dentro do agronegócio. Isso aí é inegável. O Gilberto Nascimento, do PSC, e a Rosana Vale, e o Sabará, e também a Sonaira, vão compor a equipe do desenvolvimento social. Desses 4, eu só falo assim da Sonaira. Tem né? O Gilberto eu não sei quem é. A Rosana Vale, eu, sei lá, não tenho uma opinião muito bem formada. O Sabará já cometeu o que tinha falado no passado. Já a Sonaira foi a candidata, por exemplo, que é uma vereadora que foi apoiada por Eduardo Bolsonaro nas eleições de 2020, também pelo Gil Diniz. Então, o nome mais à direita. A deputada estadual Valéria Bolsonaro estará na área de cultura e educação. O Derrite compõe o grupo de segurança pública. Derrite era deputado federal. Não sei se vai continuar como deputado federal ou vai, sei lá, sair de Brasília, vai assumir o suplente para ir para São Paulo, quem sabe ajudar na segurança pública, mas era apoiador de Bolsonaro. Já na infraestrutura, Tarcísio escolheu nomes como Sérgio Henrique Codelo Nascimento, que atuou no DENIT, e o engenheiro Rafael Benini, que foi diretor da EPL. Como mostrou o Estadão, Tarcísio quer blindar as pastas ligadas ao setor e desalojar da Secretaria de Transporte e Logística o grupo ligado ao presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite. E olha só, não é nem falando sobre o Milton Leite. Estado de São Paulo, transporte público. Você lembra de umas notícias que não foram depois nem ser comentadas, que assim, você fazer qualquer tipo de referência àquelas notícias que davam um problema, que envolve um grupo, e que esse grupo, ele teria surgido no Brasil, etc, né? Ele operava também no transporte público. Então, assim, é uma área bem complicada mesmo. É uma área que eu realmente espero que o Tarcísio veja não só o transporte público pelo transporte público, mas também enxergue isso através da segurança pública. Ainda nomes que compuseram a gestão do presidente do PSD, o Kassab, na prefeitura paulistana. Eu torço, obviamente, pelo melhor. O Tarcísio, ia falar Kassab, o Tarcísio, ele tem uma capacidade, capacidade ele também tem, mas ele tem uma oportunidade gigante, a meu ver, de fazer um governo de direita. Não precisa ser como... Não acho que vai ser, né? Podia ser, mas eu não acho que vai ser as medidas que Bolsonaro tentou avançar. Mas acho que o Tarcísio tem uma oportunidade de tentar mostrar essas políticas, assim, o que o pessoal fala, né? Não, ser um pouco mais técnico, etc. E tentar trazer de volta para a direita aquele eleitor chato. Sabe aquele cara chato? Chato. Que ficou contra Bolsonaro por pura birra. Aquele cara chato, não sei o que, voto nulo, etc. Inclusive, e eu não tô falando isso nem para 2016, eu tô falando isso para 2024. Independente de qualquer coisa, teremos eleições em 2024. Em 2024. Fortalecer a direita no estado de São Paulo é importantíssimo. Importantíssimo. E o Tarcísio tem em suas mãos uma oportunidade única. Única. Aí eu acho que o que vai ter que ter agora é aquela ponderação entre, eu acho que, por exemplo, o Kassab tem uma super secretaria, Casa Civil e Segovia, isso é um absurdo. E já o Feder, e aí o Feder, vai, não vai, etc, tudo mais, vai dar uma chance. O que realmente foi feito lá no estado do Paraná? É parar, dar uma olhada, tentar ver. Mas, independente, eu acho que o Tarcísio vai, em determinado momento, sofrer críticas da direita, por diversas situações, mas enfim. Vamos esperar para dar uma olhada. Aí você vê também, Tarcísio põe conservadores na transição, mas aliados de Kassab incomodam bolsonaristas. Vem mostrando aí que a direita mais conservadora tá aí
Meio que tá próxima e tá incomodado com algumas coisas que tá acontecendo. O pessoal também tá de olho lá. Tarcísio escolhe a de Kassab para a saúde. Também saiu. Por outro lado também, empresária e ativista contrárias às medidas adotadas na pandemia compõem a equipe do Tarcísio. 2 mulheres que foram contra o fecha tudo, né? Fica em casa. Nami, pare. A cachorra tava latindo. 2 mulheres contrárias ao fica em casa, e quando a gente vê depois, também estão fazendo parte agora da equipe do Tarcísio. Ana Maria Veloso falou coisa aí, e a Lana Romani pressionou políticos a reabrirem escolas. Se vocês pararem pra ver, eu tenho que colocar assim, ó, uma notícia boa do Tarcísio. Ó, o Tarcísio encontra com o candidato do Bolsonaro. Aí outro, ó, Tarcísio tem o Renato Feder. Dá isso aqui. Aí outro. Então você vê, né? É uma composição. São forças. O Tarcísio não se elegeu sozinho. É parar, dar uma olhada, fiscalizar, não gritar no primeiro momento, tentar entender o que se passa e tentar equilibrar, né? Pra também ou não passar pano demais e também não ficar criticando sem pé nem cabeça. Dá tempo de comentar da carreta furacão? Dá tempo, dá tempo. Fala só um pouco aí da carreta furacão. O PT começa a admitir impasse e busca alternativas para a PEC da transição. É mesmo? A Glaze já admite publicamente que se a PEC não for possível, vamos ter de buscar novas saídas. O motivo do entrave se dá por 2 fatores, o tempo de carência e o valor a ser pago fora do teto. Enquanto os congressistas defendem que o estouro das contas públicas não passe de 80 bilhões, o PT quer 200 bilhões. E aí a alternativa mais provável até o momento é entrar com MP, para garantir os 600. Você vê que não é o PT não quer o Auxílio Brasil, o PT quer muito mais, a turma não é besta. Aí a Globo solta outra nota, essa é um pouco mais interessante. Aconteceu um evento primeiro, a gente vai dar uma olhada no primeiro evento e depois a Glaze Hoffmann vem a público para falar mais coisas e você vê que eles estão já vivenciando uma crise interna. Glaze admite a dificuldade para destravar a PEC da transição. Está faltando articulação política no Senado. Senado. Ela fez questão de pontuar o Senado. E é a primeira vez que a deputada admite que há dificuldade. Olha o que ela diz. Está faltando articulação política no Senado. Por isso que eu acho que nós travamos na PEC. Está faltando articulação. A forma como foi iniciado o processo, sem falar ou formatar uma base mais forte de governo, não é falta de ministro. O ministro da Fazenda. Por que ela falou isso? Não foi à toa. A declaração foi uma resposta à fala do Jacques Wagner, que no início da manhã falou que falta o ministro da Fazenda para a PEC poder destravar. A articulação política se dá no Congresso e independe de quem é ministro. Acho que temos que respeitar o tempo do presidente da República, o tempo de Lula, de avaliar sobre quem ele quer nos ministérios. Você vê que a Gleice está puxando o saco do Lula doidado. Tentar manter naquela imagem que, não, eu sou tua principal aliada. E o que é que o Jacques Wagner falou? Aqui foi bem antes. Tanto que a matéria do Globo saiu às 7 da noite, aqui saiu, 2 da tarde. Falta o ministro da Fazenda para destravar a PEC, diz o Jacques Wagner. E ele fala o seguinte, ó. O problema é que não tem nome na mesa. Tem na cabeça do presidente, né? O nome do tal ministro da Fazenda. Um dos articuladores da proposta, o ex-governador da Bahia, comentou que não acredita em mágico. Ninguém sozinho vai fazer nada. Eu estou ajudando porque essa é a minha experiência de articulador político. Mas não sou eu quem está fazendo sozinho. Tem muita gente envolvida. É que querem botar nas minhas costas tudo. Então você vê que está acontecendo alguma coisa. Você vê que a PEC não está avançando, está gerando estresse. E assim como foi a eleição do Haddad, que eles fizeram a caça às bruxas para tentar achar o culpado. Quem é o culpado? Agora vamos botar o culpado. A culpa é minha, bota onde ela quiser. Eu tô botando a culpa no Jacques Wagner. Olha a confusão. Jacques Wagner que está interessado em ser ministro. E é próximo do Molusco. Não tem ministério para todo mundo. Nem para toda a turma do PT. E aí? Se essa turma aí chegar ao poder, se essa turma subir a rampa, é um comendo o outro. Disputando espaço. Olha o que a gente está vivenciando. E depois a turma não entende porque a população está na rua indignada.
Depois a imprensa não entende. Presidente do MDB cobra a definição de ministro da Fazenda. Cadê? Quem que vai ser? O Baleia Rossi. Já tá apertando. Tá pressionando. Pro Baleia Rossi estar pressionando, e o Baleia Rossi não está em uma boa posição, pelo menos não estava, porque o Baleia Rossi não tem uma bancada gigante, ele tem uma certa força no Senado, mas na Câmara não tem. E a gente vai ter eleição para presidente da Câmara, onde o MDB estava tentando, junto à União Brasil, tentar se cacifar. Então, para a União Brasil tá colocando o dedo na ferida, é porque tá sentindo aquele cheiro de fraqueza no ar, tá querendo criar dificuldade para vender facilidade. Criar confusão, para na hora de sentar e negociar ter um poder a mais, né, de fazer alguma coisa. O clima não tá bom. Segundo o Henrique Meirelles, ele participou aí, né, de um... O Henrique Meirelles está em todas. Essas calls aí privadas, um evento privado aí com instituição financeira, e ele disse que o Haddad é o ministro. Falou que é o Haddad. A avaliação dele, né, diante da lealdade que o Haddad tem perante o Lula, é o Haddad. Em recente conversa com uma corretora internacional, segundo relatos feitos à CNN, Meirelles disse que o Haddad tem chances reais de ser o nome da economia do molusco, porque ele é um cara leal. Lula escala Haddad para almoço com Roberto Campos, Neto e banqueiros. Por quê? Porque o Lula quer colocar o Haddad. O Haddad. Meu Deus. Aliados de Haddad fazem campanha no mercado para convencer que ele não é o que pensam. O Haddad é um cara bom, um cara porreta. O problema é que cada vez que a cotação do Haddad sobe no mundo político, o mercado financeiro se abala. Toda vez que o nome do Haddad aparece, o mercado se abala. Só na última semana, os juros futuros, vencendo 2024, chegaram a um pico de 15%. A taxa atual é de 3,75%. No movimento que a Faria Lima atribuiu ao fator Haddad. Não sei se isso aqui é o fator Haddad ou é o fator Dilma, mas Petrobras já perdeu o valor suficiente para pagar o aumento do Bolsa Família. Na verdade, não. Daria para pagar 2 Bolsa Família. A estatal já acumula uma perda de 116 bilhões. Meu Deus do céu. A turma da esquerda quer quebrar o país. É o que fica aparecendo. Temos que consolidar uma base fiel a um L só. De Lula. Diz quem? O Randolph. Aí, segundo o Randolph, tem que consolidar uma base para apoiar o Lula. Não Lira, o Lula. E aí, o PT, ainda assim, deve anunciar apoio ao Lira. E tudo está indicando que o Lira não terá concorrente. A eleição para a presidência da Câmara não terá concorrente, porque... Quer dizer, na verdade, deve ter. Eu acho, sem brincadeira, o Kim Kataguiri ou alguém do Novo deve se lançar candidato só pra falar, eu sou candidato, sou conselheiro, só pra aparecer e virar notícia. Só pra isso. Vai todo mundo votar no Lira. Todo mundo, porque... Bicho, não tem... O cara tá numa posição que basicamente não tem como perder. E aí qual é o interesse do PT? Poder fazer parte desse bloco pra não ficar lá atrás na hora da divisão das comissões. Tanto que um dos pontos aí que tá sendo... colocado na negociação é exatamente isso daí. O PT pleiteia, né? Quer ter o controle da CCJ. Olha só. Olha como o PT é besta. É tão bestinha. O PT só quer a CCJ. Por outro lado, nossa, chega a dar um... Você vê, né? Chega a dar um embrulho no estômago ficar falando do Dilma. PT encaminha acordo com Lira, mas vai disputar com o PL comando da principal comissão. Se não ficar com o PL, é assim, é um absurdo tão grande, porque nunca nesse país se questionou que a maior bancada escolhe primeiro. Isso nunca foi questionado. Nunca. Agora, que acordo é esse? Não existe. Mas os integrantes do partido querem garantia, né, eles vão apoiar o Lira, na garantia que vão ter um posto de comando importante na casa. A pretensão cria um embaraço, já que o objetivo principal é estar na frente da CCJ, a comissão mais importante. Só que o PL quer a CCJ, então, peraí. E aí o PL quer a CCJ, o União Brasil quer a CMO,
a gente vai falar sobre ela. E aí existe até uma ideia que depois de 2 anos, né, não depois de 2 anos não, no segundo ano desse mandato vai ter uma inversão. Aí o PL pega a CMO e o União Brasil ficaria com a CCJ. Petistas, porém, resistem a essa composição e não querem ser escanteados pelo PL. Confusão está na mesa. E o que Bivar pediu em troca do apoio do União à reeleição do Lira? O Bivar quer continuar sendo uma espécie de prefeito, né? Ele quer ter o cargo lá do primeiro secretário da mesa diretora aí da Câmara. É o cargo que ele tem hoje, ele quer continuar. O União Brasil quer ter a CMO. E qual a importância da CMO? O posto dará a um parlamentar da legenda a prerrogativa de comandar a formulação do primeiro orçamento feita aí em 2023, que vai ser implementado em 2024. Vocês estão vendo, né, por exemplo, agora o Marcelo Castro. Ninguém sabia que era o Marcelo Castro. Agora o Marcelo Castro está na TV o tempo todo. As pessoas querem, né, holofotes, querem aparecer o tempo todo. Querem aparecer na CNN, querem dar entrevista para Globo News, Estúdio I, etc. Então, você está com o orçamento na mão, as pessoas vão lhe chamar para negociar. Então você ganha um certo capital político. E por fim, só para terminar, o Alexandre Frota desistiu de compor a Carreta Furacão, porque ele começou a sofrer ataques da esquerda sapatênis do Leblon. E aí o Frota diz, o preconceito está na cabeça deles que falam da diversidade de oportunidades para todos, de respeito às diferenças, sem julgamentos. Mas essa turma do amor expulsou o Alexandre Frota. Bem feito. Aqui tá os links do vídeo de hoje. E é isso. Hoje é sexta-feira, tem notícia de quinta, meio-dia 34. Primeiro link aqui da descrição. Se você gosta do meu trabalho, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E eu espero, com fé em Deus, poder ver vocês amanhã de novo, né? Com glória a Deus, tudo dê certo. Que tem muita gente aí que tá caindo nas redes sociais, viu? Sai caindo lá, principalmente no Twitter. E é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.